Hello World! Ótima quarta-feira, meus amigos! Bem-vindos à aula 10 do curso de Linux! E o negócio é o seguinte, hoje vou falar do Vim, que é o editor de texto universal ideal para quem precisa administrar texto no Linux de todo jeito, tá? Ele é um editor que ele não é tão padrão assim no mercado, assim, não é aquela coisa tão simples de ser utilizada, mas ele é muito leve e ele é muito universal. Todo lugar que você for que tem o Linux, tem o VI como editor de texto. Então, o conhecimento do VI é de extrema importância para você. Isso é o que a gente vai ver hoje, legal? Se você está gostando desta aula, se você está gostando desse curso, se ele está ajudando na sua carreira, dá o joinha pra gente, ajuda a propagação desse vídeo, ajuda o algoritmo do YouTube a ver a gente, é de graça para você e vale muito pra gente. Inscreva-se também no canal da InforPro Servidores, tem muito conteúdo legal de hardware corporativo e não se esqueça de apertar o sininho para você ser notificado toda vez que uma aula nova estiver no ar. Legal? E se você quiser assistir o conteúdo oficial do seu curso, que a gente está fazendo aqui, basta ir na aula 0, que está na descrição desse vídeo ou na playlist da gente, e baixar o material oficial de lá. Beleza? Muito bem! Vamos falar agora de edição de texto. Meus queridos, eu tenho um arquivo de texto aqui chamado deploy instalar compellentcli.txt. Até então, a gente tinha visto um editor de texto chamado Nano para fazer a edição desses arquivos. Então, como que era? Nano, e aí o nome do arquivo que eu quero editar. E aí eu consigo editar este arquivo de texto aqui. É assim que funciona o Nano. É um editor de texto bem simples, mas bem limitado e não tem em todo lugar. O que eu quero apresentar para vocês hoje é este cara aqui, ó, o VI, tá? Qual que é a ideia do VI? O VI é um editor de texto que já tem mais de 40 anos de idade. Ele está mais do que bem implementado, ele é extremamente leve, ele possui kbytes de tamanho, tá? E por ele ser muito leve, ele está implementado em praticamente toda a distribuição Linux que exista no mundo, mesmo aquelas embarcadas mais pequenas. Se você pegar um roteador que está com Linux instalado, tipo um Juniper da vida, a chance de você ter um VI para você poder editar um arquivo de texto são gigantes. Se você pegar um celular, uma cafeteira com o Linux instalado, provavelmente vai ter um VI para você utilizar. Então, o conhecimento do VI é extremamente importante porque você vai usar muito ele quando nada mais existir no Linux, o VI está lá para você poder usar. O VI ele veio de uma época em que cada byte contava. Tá? Então, assim, cada letrinha consumia um byte e tinha muita pouca memória no mundo. Então, cada byte contava. Então, dessa forma, o VI ele foi desenvolvido para ser econômico e não para ser prático. Então, assim, você digita muito pouco nele, você faz muita pouca coisa nele, porque essas coisas têm que ser muito econômicas. Cada byte contava. Então, você fazia muita pouca coisa para ter muitos grandes resultados. Tá? Por isso, a operação dele não parece tão simples no começo e você pode se perder. Mas você, com o tempo, vai estudando, aprimorando e vai se acostumando com a interface dele. Vamos começar vendo como é que ele funciona? Eu vou começar chamando o VI sem nada. Vou simplesmente dar um VI, assim. E vou dar um Enter, boom. De cara, eu já vou contar para vocês uma grande novidade. É o seguinte, veja que a gente abriu VI, Visual Editor, e ele abriu aqui o Vim, tá? O VIM, que é o VI Improved. O que acontece? O VI em si, o puro, ele é bem chato de usar, tá? E eu vou trabalhar hoje com os comandos do VI puro, tá? Por quê? Para vocês se acostumarem a usar todas as versões de VI. Mas tempos depois, o VI ele ganhou uma versão mais parecida com o bloco de notas, mais parecida com o Nano, tá? Que é o VI Improved. Essa versão ela já tem uma interface mais amigável, ela já suporta os comandos mais gastões de memória, vamos colocar assim, e ela suporta plugins. Mas vamos lá, vamos falar então um pouquinho de VI. Vamos entender uma coisa. O VI ele tem dois modos de funcionamento. Ele tem um modo de edição e tem um modo de comando. Neste momento, ele abriu no modo de comando, ou seja, ele está esperando instruções para a gente passar.
Que podem ser abrir, fechar, salvar, copiar, colar, mover, e está esperando instruções, tá? Essas instruções, elas são passadas por 2 pontos, apertando 2 pontos. E elas são executadas e vistas no rodapé. Então, por exemplo, aqui ele está dizendo que eu posso dar um 2 pontos help para ter o manual do VI. Eu posso dar um 2 pontos que para fechar o VI. Tá? Eu posso dar um 2 pontos help version 8. Tá? Então, eu posso passar esses comandos. Aqui embaixo, eu tenho as linhas que eu já escrevi, nenhuma. Tá? E se eu der um 2 pontos, se eu for agora e digitar 2 pontos, repara que ele vai escrever aqui no rodapé o 2 pontos. Por quê? Porque eu estou em modo de comando. Então, ele não vai digitar 2 pontos aqui em cima. Ele vai escrever 2 pontos aqui embaixo, porque ele está esperando um comando que comece com 2 pontos. Eu vou sair do VI. Pode aprender como é que faz para sair. Então, vou dar um 2 pontos que, dessa forma. E assim que eu der o Enter, fechei o VI. Então, olha como ele é bem diferentão. Você sai com 2 pontos que. Olha só que loucura. Vou abrir de novo o VI. E aí, para ficar bacana, eu já vou abrir ele dando um nome de arquivo. Então, eu vou pegar, vou editar um texto qualquer e eu já vou abrir esse texto. Tá? Então, suponhamos que eu queira pegar e escrever um arquivo de texto chamado teste. Tá? Assim, eu posso fazer um vim teste. E assim que eu der o Enter, aí, veja que agora não apareceu aquela instrução no meio. Por quê? Porque ele já abriu um arquivo pronto. Não é mais um arquivo vazio. Tá? Dessa forma aí. Então, o que a gente viu de diferente? Primeiro, ele está dando aqui embaixo, no rodapé, o nome do arquivo que a gente criou. E está dizendo que é um new file, tá? Que é um arquivo novo. Esse arquivo tem 0 linhas e 0 colunas escritas ainda. Tem uma linha pronta para ser escrita. E esses tiozinhos aqui que aparecem são linhas que não foram escritas, ou seja, são linhas que não foram usadas. Então, o VI ele entende as linhas que não são usadas e ele coloca dessa forma assim, para você saber onde que o seu texto de fato acabou, tá? Muito bem, eu ainda estou no modo de comando, ou seja, se eu for tentar escrever, não vai sair nada, porque eu estou no modo de comando, ele está esperando 2 pontos, tá? Eu vou colocar o meu VI agora no modo de escrita, para eu poder escrever com ele. Então, como é que eu faço? Eu vou apertar a letra I de insert, de inserir. Vou apertar o I no meu teclado. Aí, repara que no rodapé agora, ele mudou para insert. Agora eu estou no modo de inserção. E agora eu consigo escrever textos. Veja só que a gente passa muito pouco comando, porque o VI ele foi feito para economizar o máximo de bit possível. Estou no modo de escrita e agora eu posso escrever. Vou colocar aqui, ó, Hello World. Já vou dar uma dica para vocês, tá? Escrevi, legalzinho. Eu quero sair do modo de inserção e quero voltar para o modo de comando, para eu gravar, para eu fazer alguma coisa. Como é que eu faço? Eu vou dar o ESC. A hora que eu der o ESC, aí, repara que a palavra, o insert daqui sumiu e eu voltei para o modo de comandos. Tá? Agora eu posso novamente passar comandos. Imagina que eu queira sair do VI. Então, a gente já viu já que o comando para sair é 2 pontos que. Vou dar um Enter. O que ele vai avisar? Olha, você não salvou desde a última alteração. Se você quiser sair sem salvar, você vai dar uma exclamação para ele passar por cima. Então, se eu der um 2 pontos que, exclamação, assim, aí ele vai sair sem salvar nada. Tá? Eu vou fazer isso aí agora. Eu vou pegar, vou dar um sair, aí, sem salvar nada. Vou dar um ls e veja só. Cadê meu arquivo teste? Não tá, porque o VI não consome espaço. Se eu não salvei, não criei, ele nem perdeu tempo de manter o arquivo. Tá? Então, é assim que ele funciona. Vamos voltar de novo aqui. Escrevemos de novo. Tá? Muito legal. Tá aqui as estatísticas. Super bacana. Então, agora, se eu quiser salvar, como é que eu vou fazer? ESC. Ele entrou no modo de comando. Aí eu vou dar um 2 pontos W. O W é W de write. Aí eu consigo salvar. Tá salvo. Agora, realmente, ele criou um arquivo. Olha só. Teste, arquivo novo, 4 linhas feitas, 71 caracteres foram escritos. Se eu der um 2 pontos que, para sair, agora ele está aqui, ó. Quero continuar escrevendo nesse arquivo. VI, teste. E eu volto a escrever nele. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu quero escrever, mas eu quero escrever na linha de baixo. Então, eu posso dar o insert e levar o cursor até lá e dar um Enter, tá? Isso funciona no Vim. No VI puro, as coisas não são bem assim. O VI puro, primeira coisa, se eu der um insert aqui. No VI puro, isso aqui, ó, não funciona muito bem. Navegação com teclinhas de atalho. Ela não funciona muito bem. Se eu quiser navegar com tecla de atalho, no VI puro, não é no insert. É no modo de comando, aí eu posso navegar assim.
Então, imagine, por exemplo, que eu quero apagar aqui a palavra VI e escrever editor de texto. E eu estou no VI clássico. Como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, vir até aqui com o meu cursor em modo de comando. E aí, no modo de comando, eu vou usar o X. O X funciona como um delete. Tá? Então, quando eu apertar o X aqui, ó, ele vai apagando, tá? Isso se eu estiver usando o VI clássico, tá bom? O de vocês não funciona assim. Mas, como eu falei, eu vou ensinar os macetes do VI clássico para vocês. Agora aperto o I de Insert e agora eu posso alterar. Sabe outra coisa que o VI clássico não vai deixar a gente fazer? O que eu acabei de fazer, backspace. Se eu tentar usar o backspace para corrigir textos no VI clássico, ele não vai apagar. Ele vai entender que é um comando mesmo, está no modo de edição, para fazer outra coisa. Então, veja só que tem uns macetinhos ali para pegar, tá? Com o VI. Estou na linha de baixo e quero continuar escrevendo. Eu posso ir no modo de edição utilizando a letra O. Tá? Por que a letra O? Porque a letra O me põe no modo de edição já com o cursor na linha de baixo. Olha que frescura. Tá? Ou seja, eu não preciso dar o Enter. Isso na década de 60, quando cada bit conta, era muito importante. Já era um bit que eu economizava. Não precisava lá, dar um I e depois um Enter. Dava um O, ele já fazia para mim. Comandinhos que vocês vão usar pra caramba. E primeiro comando que eu quero mostrar para vocês. Bem legal. Teclinha Y no teclado. Aperta 2 vezes. Y. O que ele fez? Aparentemente nada, né? Não, ele copiou. Ele copiou essa linha inteira. Agora eu posso colar aonde eu quiser. Como é que eu colo? P. Colei. Vou apertar o número 2 e agora o P. Colei 2 linhas. Esses atalhozinhos assim são gloriosos, cara. Mais um comandinho legal para vocês aí, ó. Vou pegar aqui, vou até o Hello World aqui e vou dar um DD, tá? O que o DD faz? Deleta a linha. Só que ele também põe na área de transferência. Significa que ele copiou essa linha que ele apagou. Ou seja, recorte. O VI quer ser econômico. Então, ele não quer que você fique apertando várias vezes o mesmo botão para você circular pelo texto, tá? Porque ele tem que ser econômico. Ele tem que fazer o mínimo, o máximo de coisa com o mínimo de comando. Portanto, colchete. Se eu der colchete aberto 2 vezes, olha meu cursor onde é que ele foi parar aqui, ó. Primeira linha do texto. Colchete fechado, final do arquivo. Se eu quiser sair do VI e salvar. A gente já viu já aqui, 2 pontos, W salva e Q fecha. Então, 2 pontos WQ, eu vou salvar e fechar o arquivo, tá? Agora, como o VI gosta que a gente faça o mínimo possível, para ter o máximo de resultado, eu posso pegar e usar X. Significa que, se eu der um 2 pontos X, ele vai salvar e fechar. Olha só, aí, salvou e fechou. Legal, pessoal? Vamos lá, tá acabando, hein? Só mais 2 comandinhos básicos aí, para vocês ficarem craques no VI. Localizar alguma coisa. 2 pontos, barra. Coloquei a barra, eu consigo localizar uma palavra no VI. Eu quero encontrar, por exemplo, a palavra mundo. Barra, e aí eu procuro por mundo. Assim. Aí, ó, encontrou. O cursor foi parar bem ali, ó, na palavra. Outro atalhozinho legal também, hein? Lembra que eu falei? Y copia, D recorta, P cola. E se eu quiser fazer com uma palavrinha ou com um trecho? Eu vou apertar o V. E agora repara que ele ficou aqui, ó, no modo visual. Neste modo agora, o que eu faço? Usando os meus dedinhos e as setinhas do teclado, eu seleciono o trecho que eu quero mexer. Assim. No modo visual, eu seleciono o texto que eu quero mexer, tá? E daí, vou pegar aqui, ó, esse trechinho aqui. E aí, mesma coisa. Y copia, D recorta. Vou dar um Y. Copiei todo aquele trecho lá. Vou subir aqui em cima, na linha 2, e vou colar. Aí, colei. Tudo sem o mouse, só com comandinhos de teclado. Moçada, bons estudos para vocês. Uma excelente semana para vocês. Desculpa a bagunça no ambiente aqui, ter que usar o WSL para trabalhar na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana, gente. Muito obrigado e a gente se vê lá no fórum, no nosso grupo. Tchau, gente. Valeu!